Glórias a Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu pretendo não ser demorado. Fiquemos de pé, irmãos, para fazer a leitura da palavra do Senhor. Gostaria que todos acharam? 2 Coríntios, capítulo 5. Quero ler talvez um dos versos mais conhecidos dos irmãos, que é o verso 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo fez novo. Pode se sentar, meus irmãos, o Senhor peleja por mim e o Espírito fala. Carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que tem que ter uma história para ser explicada. Umas coisas aconteceram aqui. O que aconteceu primeiro? Paulo entrou como imigrante nessa terra. Passa por Atenas, chega a Coríntios, chega com roupa de operários, vai procurar emprego, procura, bate nas portas, encontra emprego junto a um casal chamado Priscila e Áquila, fazedores de tendas. E eles começam a trabalhar. Eles começam a fazer tendas. E daquela reunião, daquele trabalho, eles edificaram uma obra espiritual e construíram uma das maiores igrejas do Velho Tempo. Uma igreja cheia de unção, cheia de poder, cheia da presença do Espírito Santo, da manifestação dos dons espirituais. E 1 ano e meio em que Paulo ficou lá, a coisa andou bem. Mas ele precisou sair. E quando ele saiu, ele começa a receber notícia. Ele começou a abrir mais campos. E aí ele recebe uma notícia desagradável, que a coroa do seu ministério, a igreja de Coríntios, não estava lá muito bem. E aí ele tem que escrever a primeira carta. E na primeira carta ele começa a dizer assim: olha, eu fui contactado. Foi revelado a mim, não por parte espiritual, mas por parte humana, que é a contenda entre vós. E ele dá o nome das pessoas, assim: olha, da família de Coré foi um que falaram, a contenda, o que está acontecendo? Alguns pecados entraram naquela igreja. Aquela igreja é uma igreja portuária, havia vários povos, a adoração dos deuses Dionísio, que era um deus de Bacanal, deus Baco, Vênus, Afrodite, eram evidências naquela cidade. Havia vários povos, várias culturas, não muito diferente de Lisboa, porque você mora num país que é do tamanho do estado do Rio de Janeiro e vivem mais de 180 povos diferentes aqui dentro. Muitas culturas, muitos costumes, muitas religiões, há mais de 180 povos vivendo em Lisboa, que talvez eram o mesmo contexto histórico de Corinto. E aí, no meio de tudo aquilo, estava a igreja. A igreja, quando ela começou a contagiar o mundo, foi maravilhoso, almas começaram a se converter. Mas Corinto, como toda cidade grega, tinha um problema. Eles adoravam partidos políticos. Eles adoravam defender uma bandeira, cada um a sua. E aí começaram a trazer o mundo para dentro da igreja. Eles começaram a dizer: bem, eu sou de Pedro, o outro: não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. E o outro dizia: não, eu sou de Cristo. Dentro da igreja. E ele começa a ter problemas, até com os adolescentes. Por quê? Porque naquela época, se você pega logo depois, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Santa Ceia. Quando você chega no texto da Santa Ceia, em que ele vai falar no capítulo 1, fala: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para a minha vida. Poxa, não é possível que você só está vendo coisa ruim dentro da igreja. Não tem ninguém que dá bom testemunho. E você que está falando, por que você não está dando bom testemunho? Então olha para mim, ele fala. E ele começa a dizer: estou com um problema aí. Qual é o problema? Ele começa a falar de véu, começa a falar de cabelo. E aí nós não conseguimos entender muitas coisas que estavam acontecendo na época. Diz a história que
A sacerdotisa dos deuses Baco, que era deus do bacanal, do carnaval, que as sacerdotisas da deusa Afrodite, de Vênus, raspavam-se a cabeça. E elas andavam pelas ruas. Então, quando você vê uma mulher careca, significa que ela era uma prostituta. Então, você, sem qualquer tipo de respeito, poderia pegar ela e pronto. Porque o vestimento dela dizia isso. Eu vou dizer, tem muito crente que tem que voltar a ler a Bíblia. Provérbios 7, verso 10 diz: ó, vós mulheres que vos trajai como prostituta. Ela não é prostituta, mas ela se veste como tal. Ela não é, ela se veste como tal. Aí você vai para o meio da igreja e você vê gente se vestindo como o mundo. Se você veste como o mundo, significa que você tem a mesma identidade do mundo. E se você se veste como tal, não aceite um tratamento diferente, vamos te tratar da mesma forma, da mesma maneira. Pastor, o senhor vai falar de roupa. Não vou falar de roupa. Eu vou falar de ideologias. Sabe o que as jovens daquela época faziam? Porque era moda. Qual é a moda? Raspar a cabeça. Aí as irmãzinhas começaram a raspar a cabeça. E aí vinha com as cabeças raspadas dentro da igreja. E aí vira para o pastor e diz: o senhor vai ter que me aceitar do meu jeito. O senhor vai ter que me aceitar. É a forma que eu escolhi de vida. E a igreja terá que me aceitar. É muito bonito você ver um navio entrando no meio do mar. Mas é uma visão terrível você ver o mar entrando dentro de um navio. Olha aqui para mim. É muito bonito ver a igreja entrando no mundo para evangelizar, mas é horrível ver o mundo entrando dentro da igreja. É horrível. Eu estou falando para você como um profeta de Deus nessa noite. Você pode estar sentado me ouvindo e querendo deixar as minhas palavras caírem ao vento. Você pode sair daqui do jeito que você sai, mas essas palavras nunca cairão. Spurgeon dizia: olha, a igreja conquista o mundo pela sua diferença, não pela sua igualdade. Quer conquistar o mundo, seja diferente dele. Deixa que as pessoas vejam a diferença em você. E pior, no contexto de Coríntios não é só isso. Qual é o problema? O problema é que antigamente, para dizer que uma mulher era casada, ela tinha que usar um véu. Hoje nós usamos aliança, um anel. Mas naquela época eles colocavam um véu sobre a cabeça. Significa que ela já tinha dono. Já havia alguém que se deitava sobre ela, que a cobria. Então ela colocava o véu. Aí o que é que acontece? As irmãs, por cultura, diziam: não vou usar o véu. Então as jovens raspavam a cabeça. As mulheres solteiras ou as casadas não cobriam com véu, andavam como se diziam: estou disponível. E aí Paulo começa a escrever: rapaz, deixa eu escrever uma coisa para você. É o seguinte: o cabelo foi dado em lugar de véu, para que você tenha um respeito, para que as pessoas te respeitem. E você, se já que você não usa uma aliança, você tinha que usar um véu. Então ele está falando assim: olha, põe uma aliança, você é casada. Onde já se viu marido andar sem aliança? Onde já se viu mulher casada andar sem aliança? Você está dizendo para mim o quê? Eu estou disponível. Sou solteira. Pode chegar que eu estou fácil. E aí entra mais um outro problema. Sabe qual que é o problema de tudo isso? É que os jovens começaram a deixar os cabelos compridos. Pastor, tem algum problema em ter o cabelo comprido? Não, na época de Paulo tinha. Porque quem deixava o cabelo crescer naquela época eram os sacerdotes homossexuais dos cultos pagãos. E ele falou assim: não. Aqui dentro, meu filho, você não vai vestir essa roupa, não. Aqui dentro você não vai ter esse costume, não.
Aqui dentro, não. Você sabe por quê, meu filho? Se você está em Cristo, você tem que ser uma nova criatura. Aí ele começa a escrever, entra para a segunda carta. E antes dele entrar na segunda carta, deixa eu terminar. Ele fala outra coisa lá na questão da Santa Ceia. Ele fala, examine, pois, o homem a si mesmo. Porque a igreja não estava mais... Como eles eram tudo partidários, eles começaram, bem, eu sou de Cefas, e o pessoal de Paulo anda daquele jeito. Aí os que eram de Paulo, assim, não, mas eu sou de Paulo, os de Apolo, é daquele jeito. E aí, Paulo começa a escrever, e fala assim, onde é que vocês estão com a cabeça? Aí ele fala assim, se alguém está em Cristo, ponto. Primeira coisa que eu quero dizer nesse culto, você tem que saber se você está ou não em Cristo. Olha aqui para mim. Jovem, não faz cara de bobo não, olha aqui para mim. Você está com quem? Quem é o seu Deus? Você está com quem, meu filho? Aquele que está em Cristo. Porque você pode estar na igreja, mas não está em Cristo. Você pode estar na mocidade, mas não está em Cristo. Você pode estar até fazendo coisas para a igreja, mas não está em Cristo. E estar na igreja sem estar em Cristo, isso é o maior dos pecados. Porque você assina um atestado de extrema burrice. Pastor, o senhor está sendo duro comigo. Não, mas eu tenho que dizer essa palavra. Você não está na igreja, mas não está em Cristo. Significa que você está assinando, sou burro. Por quê? Porque você não desfruta as coisas do mundo e nem desfruta das coisas de Deus. É duplamente infeliz. Vai para o mundo, mas sabe que é crente, aí fica, não, mas eu sou crente, ai meu Deus, eu sou crente, mas está lá na carnalidade e tal, e a mente começa a atormentar, e atormentava assim, não posso ficar aqui, aí vai para a igreja, chega na igreja, ouve o pastor falando sobre isso, e fala, a mente fica toda atormentada, porque o coração dele está lá. Eu vou contar uma história, que eu já contei aqui, e se for necessário, vou contar mais uma, mais duas, mais três, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7 vezes 70 vezes 7, eu vou voltar a contar essa história. A mitologia grega diz a história de Ulisses. Ulisses era um cara fantástico. Aí Helena, mulher do rei da Grécia, se apaixonou pelo rei de Troia. E ela fugiu. E aí o rei, com orgulho ferido, colocou o país todo em guerra. Vamos brigar com Troia. E Ulisses, junto com Agamenon, o irmão do rei, entra num navio e vai para a Grécia, e vai para Troia. Foi ele que entrou na barriga, um dos que entraram dentro da barriga do cavalo e foi lá e destruíram Troia. Por orgulho ferido de um rei. Mas quando ele está voltando, ele está passando pela uma ilha chamada Ilha das Sereias. E aí ele faz o seguinte, olha, as sereias são canibais. E muitos navios bateram com o rochedo através do cântico delas, e depois que os marinheiros caem nas águas, eles matam, elas devoram. Então vou fazer o seguinte, se amarrem todo mundo aí, nos mastros, fiquem amarrados no mastro. E soquem cera, coloquem ceras dentro dos seus ouvidos, para que vocês não ouçam o cântico da sereia. Mas ele era curioso. Ulisses era... Você acha que mulher é curiosa? Tem homem que é muito mais curioso que mulher. Ulisses era um deles. Falei, não ponho não. Me amarro com cordas bem fortes no mastro. Independente do que eu falar, me leve para a Grécia. Põe um navio na rota da Grécia, de Atenas. E não aceite nada que eu falar. Tá bem? Que eu quero ouvir o cântico da sereia. E aí ele está indo, amarradinho. E aí as sereias começaram a cantar a música funk.
Música rap, música rock, música samba. Começou a cantar as pornografias, começou a cantar as músicas de sensualidade, começou a cantar aquelas músicas. E Ulisses ficou logo seduzido. Já ficou logo balançado. E começou a gritar com os marinheiros: parem, vamos lá, não, elas não são nada disso. Não, afinal de contas não é bem assim, não, pode desamarrar, elas são boas. Mas ninguém estava ouvindo Ulisses, porque eles estavam com ceras no ouvido, então o navio chegou até Atenas. Ulisses chegou até a Grécia, mas o coração dele estava lá na Ilha das Sereias. Eu vou dizer, assim a vida de muito crente, está aqui amarradinho no tronco, está aqui amarrado, porque se pudesse, estava lá na pornografia, na sujeira, estava lá. Aí o pastor tem que ficar inventando coisas. Vamos fazer aí o show da pipoca gospel para segurar os crentes. Balada gospel. Vão fazendo isso. Não, porque senão eu tenho que ficar cheio de dedos para dar uma pregação, que senão você vai levantar e vai embora. Eu tenho que ficar com todos os cuidados para falar da sua vida espiritual, porque se eu pregar contra a corrupção, você vai se ofender. Se eu pregar contra adultério, você vai se ofender. Se eu pregar sobre fornicação, você vai ofender. Se eu pregar sobre o seu namorico, sobre essas coisas, sobre essas vaidinhas, sobre essas músicas mundanas que estão no seu telefone, você vai se ofender. Mas você não é uma nova criatura. Escute o que eu estou te dizendo, porque eu velo pela tua alma. De que adianta você estar amarrado dentro de um mastro? De que adianta você estar saindo de Sodoma e Gomorra com a mulher de Ló, o anjo puxando, o marido empurrando, tudo externo, só para ouvir Deus falar para você: te rejeito. Só para ouvir Deus falar assim: não te quero. Não é horrível isso? Existe um presbítero na minha cidade chamado Cláudio Abreu. E já desde quando ele nasceu na igreja, a pregação dele é única. Se você sente vontade de voltar para o mundo, é porque você nunca saiu de lá. Se você está com sede dentro da igreja, significa que você nunca bebeu das águas do Senhor Jesus. Porque quem bebeu dessas águas nunca mais tem sede de nada. Mas essa história não termina aí. Houve também um outro homem chamado Jason e os Argonautas. Tem até a rua lá no Parque das Nações, se você andar, tem lá a Rua dos Argonautas. Os argonautas foram 50 homens escolhidos a dedo para entrar com Jasão. E eles tinham que fazer uma trajetória, eles tinham que passar pela mesma ilha. Só que Jasão olhou e falou assim: olha que ninguém vai ser amarrado dentro de mastro, não. Não vou levar corda, não. Ninguém vai colocar cera no ouvido. Eu vou convidar uma pessoa para cantar para a gente. O nome dessa pessoa se chama Orfeu. Orfeu era um músico fantástico, escrevia coisas tremendas. Diz a mitologia grega que quando ele começava a cantar, os pássaros paravam de cantar para ouvir ele. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eles estavam andando dentro do barco, quando eles estavam passando pela a costa da ilha, ele falou assim: não, chega mais perto, pode ir mais perto, deixe elas cantar. Deixe elas cantar, deixa, pode deixar cantar. E as sereias escolheram seus melhores cânticos e começaram a cantar. Só que quando elas começaram a cantar, ele falou assim: Orfeu, começa a cantar. E ele começou a tocar. Ninguém notou a sereia. Elas cantaram tanto que diz a história que elas ficaram roucas e outras morreram de tanto gritar porque não conseguiam chamar a atenção dos marinheiros, a ponto delas se calarem todas, ao ouvir a voz de uma pessoa que tem propósito.
Sabe o que eu aprendi com essa história? Vindo essa história eu lembrei, a igreja é assim. Deixa o mundo tocar suas músicas, deixa fazer o que for. Irmãos, deixa fazer o que for. Não, eu não estou preocupado com o mundo. Daqui eu tenho coisa melhor. Meu irmão, deixa o mundo fazer as porcariadas que eles quiserem. Não tem problema. Eu estou em Cristo. Você está em Cristo, e quem está em Cristo, uma nova criatura é, diz Romanos 8. Aquele que está em Cristo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carnalidade, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Não há condenação para quem está em Cristo. Nada te seduz. Antigamente nós viemos para a igreja e a única pregação é a seguinte: aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pastor, o que é que eu vou ganhar com isso? A salvação dos seus pecados. E a gente aceitava Cristo e falou assim: não sou crente. Aí a gente veio lá, já abriu uma guerra. Saía da igreja, a família largava, os amigos abandonavam, todo mundo começava a xingar, mas não tem problema. Eu estou com Cristo. Estar em Cristo significa uma mudança de caráter. Meus irmãos, o ministério Casa de Arão foi levantado para pregar apenas caráter cristão. Foi para levantar gente que quer se converter. Pessoas que não estão aqui por causa de dinheiro ou por causa de ambição pessoal. Eles estão aqui porque querem se encontrar com Deus. Quem está em Cristo Jesus tem que viver como Ele viveu, diz Pedro. Tem que sofrer como Ele sofreu. Tem que padecer como Ele padeceu. Tem que ser o sal da terra e não o docinho da terra. Você não é feito de açúcar. Embora já estão dizendo isso, né? O crente é feito de açúcar. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse isso de nós. Nós não fomos feitos para adocicar o mundo. Abre sua Bíblia comigo aí, Lucas, capítulo 6, verso 66. O que está escrito aí? Lucas, capítulo 6, verso 66. Sim, senhor. Desculpa. É João. João, capítulo 6, verso 66. João, capítulo 6, verso 66. O que está escrito aí na sua Bíblia? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, olha aqui para mim. O que está escrito aí? Você quer saber o contexto disso aí? Jesus resolveu dar uma pregação dessa. Você quer andar comigo, rapaz? Muda, muda, muda e muda. Não vai mudar? Pode ir embora. Aí ele vira para os 12 e fala assim: você não quer ir embora também não? Mas aí se ele tivesse no tempo de hoje, ele fala assim, talvez fale assim: não, pastor, mas a gente não pode perder essas almas. Vamos fazer uma dancinha. Aí ele fica. Forma uma banda de rock aqui, põe ele para tocar. E aí ele fica. Faz um teatrinho gospel e ele fica. Você não deve ficar aqui por causa de banda. Você não deve ficar aqui por causa de ministério. Você não tem que ficar aqui por causa que você faz parte de algum departamento. Você tem que ficar aqui porque Deus está aqui. Você tem que ficar aqui porque Deus é na sua vida. Ele pregou e falou assim: olha, ele acabou de pregar, muitos dos seus discípulos foram embora. Sabe por quê? A pessoa quer Cristo, mas quer Cristo do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Deus vai ter que me aceitar dessa forma que eu quero. Se Deus não me quer desse jeito, então eu vou embora. Vou procurar outros amores, vou procurar outras paixões. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? O problema se resume no seguinte: a culpa, muitas vezes, é de quem está ensinando. Por isso eu prefiro que você me ouve com essa cara de triste. Eu prefiro que você me olhe com essa cara e fale: poxa, o pastor hoje me derrubou do meu pedestal.
Eu prefiro que você saia daqui dizendo assim, nunca mais volto naquela igreja. Mas ali, pelo menos, ele falou alguma coisa que ninguém me falou. Porque no dia em que Jesus voltar, meus irmãos, eu tenho convicção de que eu vou entrar pela porta. E quando ele entrar pela porta, eu quero que você entre junto comigo. E quando eu entrar, irmãos, eu não quero ter... Ele vai perguntar para mim, você pregou o que eu te mandei? Eu falei, preguei. Eles ouviram, ó pastor, olha meu Senhor e meu pastor querido, eu preguei o que o Senhor me mandou, mas eu estou que nem Noé. Preguei 100 e não sei quantos anos, só 8 se converteu, mas que foi porque o Senhor me mandou pregar, eu preguei. Mas eu não quero que Deus vire para você e fale, então, por que você não me aceitou? Por que você não me aceitou? E você vem com aquela, não, eu estava até bem, mas o pastor, parou de me visitar. Não, ninguém falou, o irmão ninguém me falou. Se você está em Cristo, tem que ter uma mudança. O que é que Cristo mudou em você? O que é que Cristo mudou em você? Pastor, por que o senhor está me dizendo isso? Porque eu quero que você entenda a palavra de Deus. Eu quero que você saiba que se você não mudou, você precisa mudar. Porque se você está em Cristo, você tem que ser uma nova criatura. E sabe o que é ser nova criatura? Quer dizer que a criatura não manda no Criador. É você entender o que Isaías, Jeremias e também Paulo diz. Quem é o barro para questionar o oleiro? Quem é a criatura para dizer ao Criador, por que o Senhor me fez assim? Quem sou eu para dizer para Deus, Deus, por que o Senhor não me enriqueceu? Deus, por que o Senhor não me deu uma casa lá em Fernando de Noronha? O Senhor deu para o ímpio. Falei, rapaz, porque ninguém tem nada sem que do céu lhe é dado. Se eu te quero assim, é assim que eu te quero, pronto, acabou. A criatura não questiona o Criador. Olha aqui para mim. Deus quer voltar a ser Deus, irmãos. Sabe por que muitos problemas acontecem na minha vida e na sua? Porque nós tomamos a posição de Deus. Sabe por que Deus não entra na maioria das nossas guerras? Porque eu quero batalhar. Enquanto ele disse, a peleja não é vossa, é sim do vosso Deus. Eu falei, não, mas Deus está demorando, deixa eu fazer. Ah, mas Deus demorou demais, então deixa eu fazer. Aí eu quebro as tábuas da aliança, como foi dito aqui, e aí fica assim agora. Fala, tudo bem, beleza, você me perdoou. Você vai me ajudar? Vou te ajudar, claro, mas esforça-te agora. E tem mais, tenha bom ânimo. Venha para minha casa, mas venha animado. Ainda que a palavra for doendo nas suas costas, saiba que eu estou fazendo isso porque Deus corrige aquele que Ele ama. Porque Deus só vai limpar a vara que dá fruto. Deus não limpa a vara que não dá fruto, irmãos. Deus está te corrigindo nessa manhã, sabe? Porque Ele te ama. Ele fala, Ele quer que você cresça. Ele quer que você produza. Ele quer que você seja uma nova criatura. Ele está dizendo, olha, se você está em mim, você não vai me questionar. E tem mais, você não vai fazer mais nada do que você fazia antes. Porque tudo na sua vida que era velho, esquece, morreu, passou. Pedro diz assim, olha, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas... Isaías 43, verso 18 diz, ei, não lembre das coisas passadas, nem considerei as coisas antigas, porque eu, o Senhor teu Deus, te faço na sua vida uma coisa nova. Paulo vai escrever aos Efésios dizendo, olha, no capítulo 3... Quem está em Cristo vive em novidade de vida. Se a sua vida continua uma rotina, então vamos buscar Deus. Vamos beber dessa água pura.
Vamos beber dessas águas, olha aqui para mim. Deus quer você, mas quer você por inteiro. Deus não quer você por metade. Deus não quer você em parcialidade. Ou é tudo com Deus, ou não é nada com Deus. Ou nós temos Deus na sua totalidade, ou então nós não temos nada dele. Aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo tem que ser novo. Você pode até ter problema, mas tem que ser novo. Se você ainda está vivendo problemas antigos, opa, tem alguma coisa de errado, vamos parar com isso aí. Não, para. Os problemas que você está enfrentando são os mesmos que você enfrentava antes de você ser crente, então para. Vamos nascer de novo. João 3 diz, o próprio Senhor Jesus disse, a única vez que você vai encontrar na Bíblia essa expressão, não pode, da boca de Jesus é nesse texto. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. É a única vez, irmãos. É a única vez que você vê alguma coisa escrita no Novo Testamento dizendo, e Jesus disse, não pode. Só isso. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E o reino dos céus, ele é completo. O reino de Deus é completo. Ele quer te abençoar em todas as áreas, em todos os termos da sua vida. Ele não quer te abençoar apenas numa área. Ele não quer abençoar apenas o seu relacionamento. Ele quer abençoar a sua família. Ele quer abençoar seus filhos. Ele quer abençoar gerações dos seus filhos. Ele quer abençoar as suas finanças. Ele quer abençoar o alimento que entra na tua casa. Ele quer abençoar o seu leito onde você deita. Porque uma coisa é você ter dinheiro e não ter paz. Mas o reino de Deus, ele completa todas essas coisas. Ele quer abençoar você no reino espiritual. Ele quer que você entre nessa palavra e você entenda e compreenda tudo às claras. Tem que ser tudo novo, porque logo depois você tem que se tornar embaixador. Não dá tempo para a gente falar, eu já vou acabar por aqui minha pregação, mas isso é importante. Você quer uma coisa nova na sua vida, não quer? Quer ou não quer? Eu sei que você quer. Quer que mude alguma coisa lá na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos? Pare de viver como antigamente. Pastor, como é que eu vivia como antigamente? Preocupado, temeroso, desconfiado. Não era assim que você vivia? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, porque Deus tem que falar com você. Quarta-feira eu estava orando ao Senhor. De terça para quarta nós temos uma reunião pastoral. E eu passei a noite orando. Orando pela vida dos pastores, orando pela vida dos membros, orando pela vida dos líderes, orando pelas finanças da igreja, orando para Deus te abençoar no seu trabalho, orando. Eu falei assim, Deus fala comigo, eu preciso dar uma palavra ao seu povo. Não é o meu povo, é o seu povo, Senhor. E Deus não me respondeu. Cochilei um pouquinho, acordei 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu desperto com o meu coração agitado, preocupado. E eu falei assim, Deus não falou comigo. Voltei para o quarto, fechei a porta e continuei orando. Saí de lá 11 horas da manhã. E Deus não falou comigo. Às 3 horas da tarde estou saindo, vou pegar um alimento na hora que eu estou andando na rua. O Espírito Santo toma meu coração de assalto e diz, agora eu vou falar com você. Eu te visitei pela manhã, mas não encontrei em ti o meu fundamento. Eu parei, minhas pernas tremeu. Eu não sei, irmãos. Isaías, capítulo 66, diz que a esse eu ouvirei. Deus diz assim, a esse eu ouvirei. Quem que ele vai ouvir? Aquele que treme quando ouve a minha palavra. Quando você ouve a palavra de Deus, meu irmão, eu duvido que você permaneça com o seu orgulho em pé. Quando quem ouve a palavra do Senhor, meu irmão, eu duvido que você consegue manter esse nariz empinado. Porque quando Deus fala, toda a terra se treme diante dele. E ele falou para mim assim, é isso que eu não entendo. Às vezes o Deus de algumas pessoas é todo cheio de dedo. Não, meu queridinho, minha queridinha, todo cheio de dedo. Deus chega em mim e só desce a pua.
Deus veio para mim e falou assim: olha, eu te busquei pela manhã e não encontrei um fundamento. Encontrei dentro do seu coração temores, preocupações, dificuldades, encontrei tudo, menos o meu fundamento. Eu falei: qual é o seu fundamento? Ah, você conhece minha palavra, rapaz. Eu falei: o fundamento do Senhor é a fé, porque Hebreus capítulo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a confirmação de fatos que não se veem. Eu falei: pois é, cadê a fé? Cadê a fé quando você começou o trabalho na casa? Cadê a fé quando você mudou de um salão? Cadê a fé que você disse em um mês iria mudar no salão e vocês mudaram? Cadê a fé? Cadê a fé que você disse: não, eu vou para o altar, Deus mandou a gente para o altar, a gente vai orar? Cadê a fé dos irmãos que punham a mão sobre o gasofilácio e mesmo pessoas saindo da igreja, a contribuição aumentou? Cadê a fé? E eu falei assim: hein? O quê? Ele falou assim: quando eu te buscar da próxima vez, quando eu for te visitar, quando eu bater dentro do teu coração, eu preciso encontrar um fundamento, porque quando Deus encontra o fundamento dele, se manifesta um milagre na minha vida e na sua. Deus não pode fazer nada se não encontrar em nós o fundamento. Deus não pode fazer nada na minha vida se eu estiver amarrado no mastro. Deus não pode fazer nada se o cântico do mundo ainda me seduz. Deus não pode fazer nada na sua vida nem na sua casa se não tiver uma fé genuína em Cristo Jesus. Eu sei que você está aqui, tem gente que tem problema em casa, está com problemas financeiros, estão com problemas sentimentais, quer uma intervenção de Deus. Então que Deus procure o teu coração nessa manhã e Ele encontre uma fé onde Ele possa operar isso. Porque quem é uma nova criatura vive segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é que nós tenhamos fé. Se é para levantar essa mão, você levanta com fé. Se é para dar glória a Deus num culto, você me dê uma glória a Deus, é por fé. Se você pegar nesse livro que para mim ainda é sagrado, pegue nele por fé. Porque se Deus olhar para nós e não encontrar fé, ele encontrará apenas pecado. Porque Romanos capítulo 14, verso 23 diz que tudo que eu faço sem fé é pecado. Você precisa entender esse princípio. Tudo que eu não fizer por fé é pecado. E horrenda coisa, irmãos, não é cair na mão do diabo. Não é cair na mão dos credores. Horrenda coisa não é você cair na mão dos demônios, do ímpio. Diz Hebreus que horrenda coisa é você cair na mão do Deus vivo. Você sabe por quê? Do homem você pode coagir e fugir dele. Do diabo você pode repreender, ele terá que fugir de vós. Mas de Deus, eu quero ver você fugir de Deus. Eu vou revelar a oração que eu fiz antes de você chegar aqui. Eu falei assim: Deus, traga pessoas ali que chegarão, que vão ouvir a tua palavra. E se elas ouvirem a sua palavra através da minha boca, o Senhor vai prendê-los na sua mão. E da sua mão, ainda que ele queira fugir, ele não pode fugir. Ainda que ele queira ir para o outro lado, ele não vai poder ir. Ainda que ele tente ir para qualquer lado, ele não pode ir. Por que ele não pode ir? Porque ele está preso nas suas mãos. E horrendo a coisa é cair na mão desse Deus. Sabe o que é horrendo? Porque ele mata a sua humanidade. Mas pastor, eu tenho livre-arbítrio. Morto, diz Spurgeon, não tem livre-arbítrio. Se você morreu em Cristo, acabou seu livre-arbítrio. Não, eu vou explicar de novo para quem não entendeu. Quem aceitou a Cristo, morreu para o mundo, nasceu em Cristo Jesus, você não tem mais livre-arbítrio. Não tem mais livre-arbítrio. A vontade dele prevalece.
O jeito dele prevalece. É ele quem manda, é ele quem conduz, é ele quem leva, é ele quem traz, é ele quem tira, é ele quem dá. É ele que é Deus na sua vida. Vai, enterra o seu livre-arbítrio. Você acabei com isso, está aqui, ó, não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Prevalece a vontade do meu Deus. Aí tem o livre-arbítrio. Se você tem livre-arbítrio, se você for uma velha criatura, depois você passa a ser uma nova criatura, você acabou isso, meu irmão. Porque ele passa a ser Senhor. Na carta aos Coríntios é a única vez que você vai ver Paulo escrevendo tantas vezes: quem é o Senhor da igreja é Jesus. Ele é Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor me instruiu, o Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor, Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, para com esse negócio de que você pensa, de que você manda. Eu fiquei horrorizado essa semana. Crentes postando lá no Facebook coisas referentes ao Chorão, do Charles Brown Jr. que morreu. Não, ele descansa em paz. Aí ele falava coisa de Deus. E aí os pastores lá pimbavam assim, coisa de Deus, coisa nenhuma. O salário do pecado é a morte. O Chorão, biblicamente falando, meus irmãos, hoje ele está chorando mesmo. Era santista que nem eu era, mas não tem problema não, filho. Não aceitou Jesus, meu irmão? Ó, pá. Aí o que eu mais me horrorizei, os jovens, eu não aceito isso não, xingando o pastor no Facebook, falando, não, que não sei o quê, e postando lá os meninos de bonezinho do lado, assim, eu sigo minha vida, que não sei o quê, não sei o que, lá, assim, bando de idiotas. Glória a Deus. Bando de tolos. Tolos. Achando que Deus vai salvar um homem que morreu no pecado. Sabe o que acontece, irmãos? Um dia eu fui num velório de uma pessoa que morreu sem Cristo. E o pastor foi lá no velório dele. E os crentes lá, e tá com aquela coisa, né, do evangelho do algodão doce. Ele virou e falou assim, irmãos, aqui morreu um pouco, aqui será enterrado um pouco. Porque no pecado morreu, no pecado nasceu, no pecado viveu, no pecado morreu. Foi embora. Está faltando profeta desse na terra, irmão. Quem disse para você que dizer coisinhas de Deus te dá o direito de ir para o céu? Quem disse que postar no Facebook que Deus é comigo quer dizer que Ele está realmente contigo? Tem que ser uma nova criatura. Tem que ser sal da terra, luz do mundo. Tem que matar a sua humanidade. Você não manda coisa nenhuma, quem manda é Deus. Antes de você fizer qualquer coisa, pergunta para Deus se você pode. Se você quer fazer uma viagem, pergunta se você pode fazer essa viagem. Se você vai fazer um relacionamento, pergunta se você pode entrar nesse relacionamento. Se você vai fazer uma sociedade, pergunta se Deus quer que você faça isso. Não entre no barulho. Não faça uma coisa e depois, não, Deus vai ter que me ajudar. Deus não vai entrar, irmãos. Ele vai usar essa circunstância. Agora eu vou te dar uma palavra para você se animar. Ele vai pegar essa circunstância, o seu erro, vai aplicar Romanos 8, 28 na sua vida. Tudo coopera. Só que olha aqui para mim que isso vai ser bem legal. Ele vai pegar o que você fez e vai terminar onde Ele quer. Mas não me pergunte o caminho que Ele vai fazer você passar. O final é bom. O final é bom. Vai acabar tudo bem. Vai acabar tudo bem. Vai acabar tudo. Não, pastor, mas eu comecei errado, não tem problema. Vai acabar tudo bem. Você está com Deus, vai acabar tudo bem. Porque Provérbios diz que é um fim bom. E não será frustrada a sua esperança. Haverá um fim bom. O fim é bom. Só que tem um problema. Você vai aprender o que é sucesso na vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você sabe o que é a definição de sucesso? Não, fala mais alto para ela, que ela não entendeu. Você sabe qual é a definição de sucesso? Fala assim, sucesso se define em você se levantar todas as vezes que você cair. Isso é ter sucesso.
Isso é ser uma pessoa de sucesso. Isso é ter sucesso. Caiu, levanta de novo. Puxaram meu tapete, levanta de novo. Eu errei, errei, admito o meu erro, mas levanto de novo. Porque Deus vai fazer uma coisa nova na minha vida, vai fazer uma coisa nova na sua vida. Deus começou a falar para mim naquela quarta-feira. Ele falou assim: volte a sonhar. Volte a sonhar. Cadê seus sonhos? Eu falei: qual foi o sonho mesmo que o Senhor me deu? Já nem lembrava mais. Eu falei assim: o sonho, 17 anos atrás, lembra? Do ministério onde a palavra era prioridade. Do ministério onde o marido ia aprender a amar a esposa obedecer o marido, filho ser obediente aos pais, e a palavra se cumprir na sua totalidade. Uma igreja que não ia precisar usar de subterfúgios para ganhar. É esse o sonho? É esse o sonho. Você lembra quando você pôs os pés em Portugal? Lembro. Como é que você... Animadíssimo. Vou ganhar Portugal todinho para Jesus. Assim, rapaz... vou ganhar todo mundo aqui para Jesus. Na hora que vim falar para mim: tome Jesus, tome Jesus, tome Jesus. Mas aí a gente descobriu, né? Entrou. Aí a gente conversando, usar um texto da irmã que pregou aqui, a voz do profeta velho, né? Você chega todo animado, rapaz. Vamos ganhar Jesus, vamos ganhar Portugal para Jesus. Não, mas aí chega o profeta velho dizendo assim: os portugueses são difíceis, duros de coração, não é? Você já ouviu isso, né? Os africanos são hipócritas demais. Não dá para ganhá-los. Os indianos são muçulmanos, há muitos muçulmanos aqui, difícil. Hinduístas, não dá. Portugal é terra que mata profeta. E a gente fica ouvindo essas coisas. E quem cala consente, meu irmão. Portugal nunca foi terra que mata profeta. Portugal é o grisol de Deus para tirar a máscara de falso profeta. Aqui, meu irmão, aqui você mostra se você é crente ou não. Portugal é a terra que emana leite e mel. Portugal é bênção, irmão. Porque quando você entrou nessa terra, você amou, você, rapaz, eu vou ganhar isso aqui para Jesus, eu vou ganhar todo mundo. Mas aí você começou a olhar para a circunstância. Para de olhar para a circunstância, volte a sonhar. Volte a sonhar, porque Deus falou para mim nessa quarta-feira: se você voltar a sonhar, se a minha igreja voltar a sonhar, eu vou encher essa igreja. Eu vou cumprir aquele sonho que eu te dei. Pastor, mas eu evangelizei e não resultou. Volte a evangelizar. Pastor, mas eu falei, ninguém deu ouvido. Não tem problema. A palavra dita, meu irmão, é como uma semente, você joga. Primeiro é assim, não, um semeia, outro planta, outro colhe, não tem problema. Mas Deus dá o crescimento, lança a semente de novo. Eclesiastes diz: olha, lança o seu pão sobre as águas. Você quer saber o contexto dessa palavra? Você me dá pelo menos 2 minutinhos para eu explicar para você? Quando você joga o pão sobre as águas, é porque eles jogavam à beira do rio. Então, quando a terra estava cheia de água nas suas cheias, eles jogavam as sementes sobre as águas. E ela descia. Entrava na terra fofa. E aí, não, errei. Quando estava seco, eles passavam e começavam a jogar onde tinha água. E eles jogam. E a semente está lá. Mas parece que não vai dar nada. Mas aí caiu uma chuvinha. Cai 2. A água vem onde estava aquela semente aterrada. E de repente, quando a água começa a cobrir aquilo, a semente começa a brotar. Por isso que Eclesiastes fala assim: lance o seu pão sobre as águas, e no seu tempo você vai desfrutar dele. Não deu, irmãos, eu estou aqui há alguns anos, mas eu estou pregando, eu tenho certeza que a semente já foi lançada. E eu creio. Você está sentado aqui me ouvindo. Você pode até ficar que nem os marinheiros lá de Ulisses, socando cera no ouvido. Não tem problema. Isaías 29, Jeremias 29 diz que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha.
Você pode ter um coração mais duro do que o aço, não tem problema. Essa palavra bate e ela quebra. E Deus usa a circunstância e a palavra vai entrando, vai chegando, até que ela encontra a terra do seu coraçãozinho. E ela faz ela crescer, ela vai crescer. E no tempo de Deus, eu colho a sua vitória. Eu preciso de gente aqui que volte a sonhar comigo, irmãos. Olha, eu não estou aqui querendo abortar os seus sonhos, não. Mas se você quer sonhar os seus sonhos, vai daquela porta para fora. Aqui só pode viver os sonhos do ministério. Como é que é, pastor? Eu tive que matar os meus sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus. Então não venha sonhar aqui um sonho que não se enquadre naquela visão. Aqui, prioridade é uma casa sacerdotal, pastores. Pastor, mas já passou tanta gente aqui que foi embora, não tem problema. A pregação é a mesma. Está vendo um DVD de quando nós começamos há quase 3 anos atrás. A pregação minha não mudou. Não mudou. Estou pregando a mesma coisa. Já trocou gente. Mas uma coisa eu sei, está crescendo. Agora, cadê as pessoas que vão sonhar comigo? Cadê as pessoas que sonham comigo? Cadê as pessoas que falam, não, eu quero sonhar, Deus, eu quero sonhar essa palavra, eu quero sonhar esse ministério. Você quer viver dentro de igrejas que só fazem barulho para você, para satisfazer o seu ego, e você não mudou nada? Cadê as pessoas? O Salmo 124 diz, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como os que sonham. Eu acredito que Deus está dizendo isso para mim, porque foi ele falou assim, rapaz, você está parando de sonhar o que eu te mandei sonhar. Sonha, mas Deus, ninguém quer ser mais pastor, não, ninguém quer cuidar de gente, não, as pessoas estão pensando só em si mesmo, e alguns pastores que estão aí, tem muita gente dando descanso, assim, para de falar isso, sonha comigo. Você sonhou um dia que ia ter uma casa onde as pessoas iam congregar, iam se amar, iam falar da palavra, e a palavra ia dar a vitória. Sonha. Sabe por que essas cadeiras estão vazias? Porque nós deixamos de sonhar. Cadê as pessoas que sonham? Cadê as pessoas que sonham os sonhos de Deus? Poxa, será que você só está na igreja para viver os seus sonhos? Você só quer Deus para Ele realizar o que você quer. Que se lixe a humanidade. Você só quer o seu umbigo. Só quer os seus sonhos pessoais, é isso? Deus está procurando e fala assim, Deus, olha, eu não sei pregar. Deus, olha, eu não sou muito bom nisso não. Mas eu sei dizer, Jesus te ama. Deus, eu posso não saber muita coisa, mas eu vou me esforçar na escola, vou tentar aprender. Mas quando eu estiver na escola, os meus amigos terão que dizer, você mudou. As pessoas que se relacionam comigo vão dizer assim, há algo diferente em você. Talvez você não consiga explicar, talvez no emprego você, rapaz, você é realmente diferente. Talvez você não tenha as técnicas ministeriais, ou não conhece tantos versos bíblicos, mas eu não quero que você decore versos bíblicos. Eu quero que você viva eles. Eu quero que as pessoas olhem para você e recitem textos bíblicos pela sua vida. Eu quero que eles recitem assim, olha, ele entregou a vida dele para Jesus. Ela confia em Deus. E Deus faz tudo o que eles querem. Eles simplesmente
diminuíram e Jesus cresceu na vida deles. É só isso que nós... É só isso. Onde é que estão os pastores? Cadê os jovens que amam a Deus? Quer dizer, então se eu não fizer uma bandinha aqui do tipo de música que você quer, você não vai mais vir na igreja? Então levanta daqui e vai embora. Vai tocar no mundo. Vai adorar Satanás. Eu ensinei vocês tocar para o nosso Deus. Mas se você quer trazer blasfêmia, blasfeme do lado de fora dessa porta. Porque santidade ainda convém à sua casa, Senhor. Quando subir nesse púlpito, suba com reverência, com temor, com amor a Deus. Quando entrar pelaquela porta, diga: eu estou vindo na casa do meu Deus. Do meu Deus. E Ele é mais precioso do que o ouro, mais precioso do que a prata, mais precioso do que os prazeres do mundo. Ele morreu numa cruz e eu sou satisfeito por esse sacrifício. Eu o amo. Ainda que Ele me tire a carne, ainda que Ele me desfaça os ossos, ainda que Ele esvazie o meu sangue, eu continuarei amando. E desejando Ele a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada ar que eu respiro. Diz T.W. Tozer: ainda que todos os seres humanos da terra se tornarem ateus, a glória ainda pertencerá a Ele. Ele continuará sendo Deus. Ainda que todos se desviem, Ele continua sendo Deus. Fique de pé comigo. Eu preciso de gente que sonha aqui comigo, irmão. Seu pastor está pedindo ajuda. Olha aí para mim. Seu pastor está dizendo: sonhe comigo. Eu preciso de gente que fala assim: pastor, vá, me ensine a palavra. Eu preciso de gente que fala assim: pastor, fale dessa palavra. Não faça o que eu quero, não. Faça a vontade de Deus. Quantos aqui começaram com a gente pregou para 3 pessoas? 3 pessoas. Ontem eu fui pregar para 5 pessoas na igreja. O irmão todo cheio de dedo: pastor, a gente não vem, fica quieto, irmão. Não sou pregador de multidões. Não me iludo com isso. Não, isso não me seduz. Não, eu venho aqui trazer a palavra de Deus. Se são 6 pessoas, são 6 pessoas que recebem. Cadê os irmãos que estavam comigo quando a gente sonhava? Quando a gente começou o trabalho, não tem dinheiro. Não tinha instrumento, não tinha cantores, não tinha tocadores. Vocês não sabiam tocar. Você não sabia tocar. Vocês cantavam mal pra caramba, bando de desafinados, mas cantavam com amor a Deus. Quantas oportunidades você tiveram aqui de dar 5 palavras? Sim, são palavras simples, mas palavras de quem queria estar com Deus. Pastor, porque o Senhor está sendo duro? Porque Deus foi duro comigo. Se você não quiser sonhar comigo, irmão, Deus vai te tirar daqui. E vai trazer pessoas que sonham comigo. E mesmo que eu morra sem ver as promessas de Deus, aqueles que sonharam comigo verão.
Deus virou para Abraão e disse para ele: olha, você será pai de multidões. Ele só teve um filho. Esse filho teve 2 filhos. Isaac só teve 2 filhos e um deles não prestou. O terceiro, Jacó, gerou 12. E desses 12 alcançaram. Eu não estou aqui para você me enriquecer. Eu não quero que você cresça na vida financeira para depois me abençoar e eu ficar andando de carro importado. Não é isso que eu quero. Eu quero que você se converta e se transforme num bom crente. Seu marido, mulheres que estão aqui com o marido não está, seu marido precisa que você seja uma mulher de Deus. Ele vai precisar de uma mulher de Deus. Ele vai precisar. Seus filhos vão precisar de pais que são homens e mulheres de Deus. Não sei se Deus está tocando em você. Eu nem considero isso mais como uma pregação, já parece mais um desabafo. Cuidado com o que você está fazendo. O cristianismo é muito mais sério do que uma simples reunião onde você canta e ouve palavras. Eu queria muito fazer uma oração para nós irmos para a Santa Ceia. Mas me desculpe, irmãos. Eu vou fazer o que Deus disse para eu fazer. Nós não vamos ceiar hoje. Você não vai comer desse pão, você não vai tocar nesse cálice. Eu estava aqui seguro, eu falei: Deus, eu não vou fazer isso, vamos chamar de louco. Não, Deus estava assim: não faça. Não. Eu não sou digno de pegar nesse pão, você não é digno de pegar nesse pão. Nem que a gente faz uma outra ceia semana que vem, mas eu quero que você entenda. Vai para a tua casa, desejando ser mais crente. Vai para a tua casa dizendo: Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, Senhor? Vai para a tua casa dizendo: Senhor, eu quero comer desse pão. Porque eu quero chegar ao céu. Eu estava orando aqui, o Espírito Santo falou assim: não quebre a ceia. Porque nessa noite eu quero conversões, nessa manhã eu quero conversões genuínas. Deus quer a gente com propósito. A gente fala: Senhor, não, mata meus sonhos, deixa eu viver os seus. Deus quer pessoas aqui que falam assim: olha, Senhor, eu estou abrindo mão dos meus sonhos, mas eu quero ser uma nova criatura. Olha aqui para mim. Sonha comigo. Eu preciso que você me ajude. Porque tem hora que eu não consigo mais sonhar. Eu lembro quando você chegou menino. Você não sabia tocar, não sabia fazer nada. Mas você sonhava. E você fazia eu sonhar. Eu estou te dando uma ordem como seu pastor. Você me faz sonhar de novo, eu faço você sair daqui. Eu quero que você me faça sonhar de novo. Quero que quando eu começar a perder a visão, você fala: pastor, a visão é essa. Siga ela. Eu preciso de gente que sonha aqui, irmão. Eu preciso que você sonhe comigo, minha filha. Estou precisando de gente que sonha aqui, pastor. Pessoas que falam assim: olha, não, eu vou ajudá-lo.
Eu vou levar, vou conduzir, eu preciso de gente aqui. Cadê os irmãos que sonham aqui nessa casa? Eu preciso de gente que fala assim, Deus, eu estou aqui. Me ajuda. Preciso que Deus levante homens com caráter. Homens que sabem cuidar da família, homens que sabem cuidar, homens que se arrependem dos seus erros e quer recomeçar de novo. Eu preciso de mulheres com oração. Eu preciso de jovens santos aqui dentro. Eu preciso de pessoas que acreditam como no começo. Ah, Senhor. Deus quer levantar aqui diáconos, presbíteros, pastores. Essa é a ordem de Deus nesse ministério. A igreja está vivendo uma bancarrota porque eu e você não queremos tomar posição. Desculpe aí, jovens, mas o seu pastor não é tão bonzinho assim. Posso ser seu amigo, posso ouvir você, mas não se esqueça que antes eu sou servo de Deus. E entre a nossa amizade e o meu chamado, você perdeu. Glória a Deus. Você perdeu. Vou ver você saindo, vou ver você me xingando, vou ver você falando coisas de mim, mas eu ainda vou orar por você. Sabe por quê? Porque ainda há pastores. Né, Paulo? Ainda há pastores. Ainda há pastores que velam pelo rebanho. Você não sabe o que é passar a noite dizendo, Senhor, leva o teu povo para o céu, Senhor. Deus, ele está correndo atrás de vento, mas leva ele para o céu. Ah, Senhor. Eu gostaria que terminar esse culto em oração. Semana que vem nós vamos ceiar. Essa semana, você sai aqui dizendo, não, Senhor, eu quero pegar naquele pão. Eu quero repartir o cálice e dizer para o meu irmão, eu tenho comunhão com você. Eu não quero que você faça isso por formalidade, eu quero que você faça isso por desejo. Eu não quero que você participe do corpo sem antes discernir como está teu próprio coração. Eu quero que você deseje isso.
Sabe quando que começa um verdadeiro avivamento numa igreja? Quando há arrependimento. Sabe quando você sabe realmente que Deus está te avivando? Quando lágrimas começam a vir ao seu rosto e você fala: Deus, não me dê mais nada, a não ser a tua presença. Significa que Deus está te avivando. Embora eu estou chorando, meu coração está feliz essa manhã. Porque eu sei que Ele está tocando em alguém aqui. Eu acordei pela manhã sonhando, eu falei: Senhor, eu vou sonhar. Eu vou sonhar as visões, as pessoas com o uniforme, os ministros, os missionários no campo, Senhor. Eu vou sonhar, sim, trazer de volta a Tua palavra, eu vou voltar a sonhar. E Deus falou assim: se você vai sonhar, então eu também sonho. Ah, Jesus. Escolhe alguém para você orar, para nós terminarmos. Procure alguém para você orar. Escolhe alguém para você orar.